bom dia, como você está? Tudo bem? Tudo tranquilo? Que bom, fico muito contente que você esteja bem. Nós estamos aí para o início de mais uma semana, de mais uma aula, e vamos trabalhar um pouquinho agora um novo conteúdo, tá? Nós vamos agora para o capítulo de número 9, nós vamos falar um pouquinho sobre a colonização do continente americano. Agora, senhoras e senhores, eu vou pedir para vocês abrirem lá no capítulo de número 9, na página 166, que nós vamos começar a falar isso. Então, imediatamente, eu quero que você pegue o seu livro didático. Muito bem, muito obrigado por ter pego o seu livro didático. Eu fico sumamente agradecido. Porque a partir disso, eu quero contar para vocês algumas histórias relacionadas ao processo de colonização do continente americano. O continente americano, ele foi colonizado de duas formas, tá? Ele teve uma colonização de povoamento e uma colonização de exploração. Que isso é o que nós vamos ver daqui a pouco e eu vou contar para vocês como que isso aconteceu. Mas antes, nós precisamos conhecer um pouquinho a história do continente americano e como ele é dividido. Como que eu divido o continente americano? Eu acredito que vocês já tenham ouvido dizer que o continente americano, eu posso dividir ele de duas formas. Quais são essas formas que eu posso dividir o continente americano? Eu posso dividir o continente americano em uma forma que nós chamamos de histórica barra cultural, e eu posso dividir o continente americano em uma outra forma também, que nós chamamos de política. Tá? Então eu faço a divisão do continente americano de duas formas, uma forma histórica cultural e a outra política. Como que é feita essa divisão? No histórico cultural, o continente americano, ele é dividido em dois. Ele é dividido em América Latina e é dividida em América Anglo-Saxônica. Eu tenho uma leve impressão que você já está lembrado disso aí, mas é sempre bom a gente recordar, né? E uma divisão política do continente americano, elas já são em três. Tá? Eu tenho a América do Norte, eu tenho a América Central e eu tenho a que nós conhecemos como a América do Sul. Tá? Esse é o princípio, esse é o primórdio das divisões e das formas de divisão do continente americano. Lembrando que nós, mortais, pequenos mortais do sertão de Meriti rondonense, nós estamos inseridos em duas divisões. Na divisão histórica-cultural, nós estamos presentes na América Latina, porque a nossa língua é oriunda do latim, é uma ramificação do latim, que é o português. E, dentro da divisão política, ou geográfica, nós estamos na América do Sul. O Brasil está na América do Sul. Então esse é o primórdio, esse é o início. Mas o que eu quero dizer com isso com vocês? O que eu quero contar para vocês a partir daqui? Tá? Eu quero dizer para vocês que dentro dessas formas de divisão existe um processo de colonização. A forma de como nós, seres humanos, como nós, americanos, fomos colonizados. Nós fomos colonizados a partir de quando? Quero que vocês me acompanhem que a nossa colonização aconteceu da seguinte forma. Em 1452, em 1450, meu Deus, que letra. Em 1452, teve um senhorzinho chamado Cristóvão Colombo,
tá? Chegou mais ou menos na região que nós conhecemos hoje como o Caribe. O Caribe fica na América Central, tá? E a partir disso, nós conseguimos entender o processo de início de colonização do continente americano. Quando ele chegou aqui, por essa região, ele encontrou povos originários que aqui viviam, tá? Esses povos originários que aqui viviam, quando Cristóvão Colombo chegou no continente americano, são os povos que hoje nós conhecemos como os indígenas. E existem inúmeras etnias indígenas. Eu tenho guaranis, eu tenho o Guarani Tecorá, eu tenho o caigangue, né, os caigangues, eu tenho inúmeras etnias indígenas e ele encontrou algumas. Nós temos aqui na nossa região os guaranis, né, Guairá, a terra dos guaranis, né, que Guaíra, o município Guaíra tem esse nome de origem graças a esses povos que aqui já viviam, e outras civilizações que aqui já existiam. Quais eram as outras civilizações que aqui já existiam? Então, Cristóvão Colombo, depois outros navegadores, eles encontraram, por exemplo, povos, tá? Que nós chamamos, eu ia colocar o nome aqui de uma maneira geral, povos pré-colombianos. O que significa colombianos? Colombianos vem de Colombo, antes de Colombo chegar. Antes de Cristóvão Colombo chegar, já existiam esses povos. E a partir disso, dentro desses processos de colonização, nós vamos estudar agora, mais específico, um primeiro processo de colonização, que é a colonização de povoamento. O que é a colonização de povoamento? Tá? Vamos começar aqui a entender a colonização de povoamento. Vamos lá, deixa eu apagar aqui, para ficar mais simpático. Vamos lá. Vamos aqui que eu quero ajudar vocês me ajudem, eu ajudo vocês, e assim vamos. Primeiramente, colonização de povoamento. Todo o continente americano, somente 2 países têm um processo de colonização em forma de povoamento, que são os Estados Unidos da América e o Canadá. Os Estados Unidos da América foi uma colônia inglesa, tá? Antigas colônias, inglesas, tá? Colônias inglesas, e o Canadá tem 2 formas de colonização. O Canadá foi colonizado pela França, na província hoje que nós conhecemos como a região do Quebec, tá? E nós temos também a própria Inglaterra. Então, professor, o Canadá tem 2 línguas oficiais? Exatamente, o Canadá tem 2 línguas oficiais. O Canadá tem o francês e o Canadá tem inglês como línguas oficiais. Tanto que a rainha Elizabeth II fala perfeitamente 2 línguas, que é o inglês e que é o francês. Quando ela foi criada, quando o pai dela ascendeu ao trono, ou seja, se tornou rei, ele fez questão de unificar todas as colônias inglesas. E as colônias inglesas, o Canadá é um exemplo, tá? O Canadá é uma monarquia constitucional, a rainha Elizabeth II é a rainha do Canadá e tem seu primeiro-ministro. Ele, por essa preferência, quis que a sua filha, a próxima rainha inglesa, soubesse falar o francês. Então, hoje ela fala o francês e o inglês perfeitamente. Tá? Então, sabendo que Estados Unidos e Canadá são colônias de povoamento, qual é a definição de colônias de povoamento? A definição de colônia de povoamento é a seguinte: colônias de povoamento são aquelas destinadas ao aumento do território
ao aumento do território. Exemplo, tá? Então, os ingleses, vamos entender uma coisa aqui. Os ingleses estão com um problema. Primeira Revolução Industrial, estamos dando início à Primeira Revolução Industrial, a Inglaterra já não tem mais espaço suficiente. A Inglaterra conhece um novo lugar, um novo mundo. Então a Inglaterra, os ingleses saem da Inglaterra e vão para a parte norte do continente americano. Tá? Eles chegam então a um lugar que nós sabemos que eles chegaram na América do Norte. Na América do Norte, eles encontraram terras inexploradas. E essas terras inexploradas que eles encontraram, nós damos o nome, hoje, de Estados Unidos da América. Só que foi do nada, assim, de repente eles chegaram e falaram, oh my God of sky, the encontrado descobration of the terra. Não. Chegaram ali e já falaram assim, the honest culture, negativo. Tá? Eles chegaram na região leste do continente americano, então eles chegaram na América do Norte, na parte leste, e fundaram o que nós conhecemos hoje, que nós conhecíamos na época, como 13 colônias. Essas colônias, diferente do Brasil, que nós vamos ver depois que foi uma colônia de exploração, essas colônias, elas tinham um negócio que nós chamamos de autonomia. O que era essa autonomia que elas tinham? Elas caminhavam com as próprias pernas, elas produziam o próprio alimento, não dependiam de tudo da metrópole. Quem que era a metrópole na época? Eles não pertenciam e não dependiam da Inglaterra. Isso é fantástico. Então essas 13 colônias, elas produziam por conta própria. Só que é o seguinte, dentro dessas 13 colônias, algumas colônias elas eram de povoamento, elas tinham uma própria autonomia, elas produziam manufaturas, tá? E outras colônias ainda eram colônias que eram destinadas principalmente à agricultura, à pecuária. Eram colônias que nós dizemos inferiores, eram colônias abaixo. Isso foi gerando um problema muito grande, porque enquanto as colônias ao norte tinham trabalho assalariado, as colônias do sul tinham mão de obra escrava, sistema de plantation. Os escravos eram escravos africanos, os negros. Tá? Enquanto as do norte eram os próprios trabalhadores, principalmente aqueles que tinham menos condições, as do norte vão ser as colônias que eu tenho maior desenvolvimento. Então, são as primeiras características quando eu estou falando do processo de colonização, de povoamento do continente americano. E eu já volto, tá, em questão de pouquíssimos segundos, para falar sobre as colônias de exploração. Bora lá então para o processo de colonização, de exploração? Então vamos lá. Primeira coisa, povoamento, o objetivo era vir e povoar uma região desocupada. A exploração já tem uma outra definição. As colônias de exploração, tá, elas tinham o objetivo de garantir o eu acho que é assim que escreve, enriquecimento da metrópole. Então, para ficar mais fácil, eu vou colocar um esquema aqui para você, tá? Para você entender. Vamos dizer, ó, como é que era o mundo nesse período. O mundo, no período das colonizações, tanto de povoação quanto de povoamento, ele era assim, ó. Nós estamos falando do período das grandes navegações. Tá lembrado lá? Muito bem, se eu estou falando do período das grandes navegações ou das big navigations, eu estou falando da seguinte forma. O mundo era assim. Eu tinha a metrópole. Quem que era a metrópole brasileira na época? Muito bem, a nossa metrópole era Portugal, professor! Isso, 2 palavrinhas para você. Parabéns, tá? E quem que era a colônia? Tá? Então eu tinha a metrópole
e eu tinha a colônia. A colônia é o que nós conhecemos hoje como Brasil. Brasil varonil. Então, existiu uma relação de troca entre os dois. Que relação que era essa? A colônia mandava para a metrópole matéria que nós chamamos matéria-prima. Então vamos lá. O que eles exploravam aqui? O que os nossos colonizadores, os portugueses, vinham explorar na nossa região? Eles vinham explorar as riquezas naturais. Quais eram as riquezas naturais que existiam na época? Tá? Existia o pau-brasil. Tá? O pau-brasil era uma matéria-prima, era o pau-brasil, que é o que nós conhecemos como a madeira. Depois eles iam retirar o ouro, entre outros elementos. Então, no processo de colonização, o Brasil mandava a matéria-prima e, por consequência, a nossa metrópole, Portugal, mandava produtos que nós chamamos de manufaturados. O que são produtos manufaturados? Por exemplo, uma colher, uma cadeira. Isso são exemplos de produtos manufaturados. Um produto manufaturado é um produto que passou por um processo de manufatura, de transformação, se industrializou. Tá? Então, está acontecendo no mundo isso aqui. Tá? Então, a partir de agora, as metrópoles, elas estão enriquecendo cada vez mais, ou seja, elas estão ficando cada vez mais ricas ao explorarem todos os recursos naturais. E esse processo de exploração de todos os recursos naturais, ele é bem categórico, bem objetivo. Por quê? Eu venho, retiro todos os recursos que eu tenho e levo embora. Nenhum recurso fica no Brasil. Tá? E, a partir disso, a economia dessa região, então, a economia em uma colônia de exploração, ela passa a ser assim, ó. A economia em uma colônia a economia em uma colônia de exploração, ela passa a ser o seguinte. Então eu venho, a retirada. Meu Deus, que letra feia. Então, a economia de uma colônia de exploração é a retirada do quê? Muito bem. Dos recursos naturais. Retirada dos recursos naturais. Ao mesmo tempo, qual que é a economia de uma colônia de exploração? A economia de uma colônia de exploração é a economia que nós chamamos de plantation. O que é uma plantation? A plantation, ela apresenta algumas características. Que características são essas? Monocultura. Vamos fazer de uma outra cor aqui para dar uma disfarçada. A plantation, ela apresenta uma característica que nós chamamos de monocultura. O que é uma monocultura? Uma monocultura é apenas um único tipo de produção. Só produzo banana, só produzo café, só produzo a soja, só produzo cana-de-açúcar, monocultura. Mão de obra escrava. Primeiro, a mão de obra escrava foi indígena. Então, a primeira mão de obra que eu tenho, a primeira é de índio, tá? E depois, a segunda mão de obra que eu tenho é do africano. Tá? Então, primeiro o índio e depois o africano. E por último, uma outra característica de uma plantation é a do latifúndio. Fúndio, propriedade de terra, late, grande, grandes propriedades de terra. Então, basicamente, a economia de uma colônia de exploração era essa, era a retirada dos recursos naturais e o sistema de plantation.
O sistema de plantation é monocultura, mão de obra escrava, latifúndio e, por último, a produção ficava toda na colônia ou ela ia embora para a metrópole? Ela ia toda embora para a metrópole. Por isso, um sistema de plantation é considerado, tá? Um sistema de plantation, ele é considerado economia para exportação, ou seja, ela é voltada para o mercado externo. Todas as formas de colônia de exploração na América, elas são iguais? Não. O modelo, sim. Tá? O que eu quero dizer é o quê? Que nós somos colonizados por portugueses e espanhóis. Chile, mais países. Tá? A Guiana Francesa ainda é uma colônia francesa. Guiana e Suriname, Inglaterra, Holanda. Então nós tivemos várias colônias que foram exploradas. O Haiti foi colonizado pela França. Engraçado isso, né? O Haiti, a língua oficial do Haiti é o francês. Né? Então, essas são algumas características quando nós falamos de uma economia voltada para a colônia de exploração. Beleza? Muito obrigado e até mais.